Olá, me chamo Aline de Brida, sou acadêmica do 5º período de Pedagogia do UNIDEP, da cidade de Pato Branco, Paraná. A disciplina de estágio supervisionado do ensino fundamental, sob a coordenação da professora Claire Gever, nos possibilita colocar em prática todo o conteúdo visto teoricamente em sala de aula. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia ao Covid. Esse fato levou a todas as escolas do Brasil a fecharem. Em virtude disso, estamos produzindo videoaulas que objetivam favorecer o aprendizado, a compreensão e a memorização de conteúdos didáticos. O vídeo de hoje abordará o conteúdo oralidade. Vamos aprender a falar bem? Então, a aula de hoje será sobre oralidade. E o que seria essa oralidade? Podemos considerar todos os sons, todas as formas de se expressar pela fala como oralidade. Então, o meio de comunicação para essa forma de expressão oral é a nossa boca. Entonação. Você sabia que o ritmo que fala as palavras possui muita importância no contexto também e é capaz de mudar o sentido da palavra? Ou seja, a maneira que pronunciamos muda o sentido da palavra, então precisamos tomar um certo cuidado com isso. Vamos aos exemplos. A palavra não, com a entonação seguinte. Não representa um ponto de interrogação nela, ou seja, estamos fazendo uma pergunta. E com a seguinte entonação: não. Sabemos que é uma exclamação pelo ritmo que falamos a palavra. Babá. Com o acento, nos referimos à pessoa que cuida de crianças. E baba, nos referimos ao ato de babar. Mais um exemplo. Carne, nos referimos à carne de comer. E carnê, sabemos que tem um acento no final e se refere aos carnês de pagamento. Mais um princípio da oralidade. Tom de voz adequado. A vocalização feita no volume adequado possibilita melhor comunicação entre duas pessoas ou mais. Sendo assim, o tom de voz interfere desde simples conversas entre duas pessoas até em apresentações para público. Então, precisamos mediar o volume da nossa voz para que a pessoa que está nos ouvindo ou o público que está nos ouvindo seja capaz de escutar com excelência, com qualidade, para que não perca nenhuma palavra e não mude o sentido do que estamos falando para eles. É impossível falar sem obedecer regras gramaticais. Por que é impossível? Para que possamos nos comunicar de forma adequada, clara, precisamos usar todas as regras gramaticais em nossa fala. Por exemplo, os sinais de pontuação, que nos possibilitam uma fala mais organizada, podemos dizer. Vamos escutar um trecho do texto Pontos de Vista para entender melhor. Pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Percebam a capacidade que as vírgulas, os pontos, têm de organizar a nossa fala também? Mais um aspecto da oralidade, a pronúncia.
Quanto melhor você pronunciar as palavras, mais quem te escuta vai compreender a sua ideia. Além de que a sua fala fica mais bonita. Por isso, sempre que surgir uma palavra difícil de ser falada, treine até que seu cérebro aprenda a pronúncia correta. Ou seja, a forma que falamos a palavra por inteiro, em seu contexto, precisa ser falada adequadamente, para que também quem lhe ouve possa escutar corretamente. Além de que uma palavra bem falada se torna mais bonita. Oralidade e gêneros. Na oralidade encontram-se diversos gêneros: entrevistas, debates, exposições, diálogos com autoridades, narrações, dramatizações e entre outros. Então, sabem aquele conteúdo gêneros que vocês aprendem na língua portuguesa? Então, ele se encaixa perfeitamente na oralidade, pois entramos em contato com a nossa fala quando estudamos esses gêneros. Por exemplo, na entrevista. Vamos entender o gênero entrevista com a oralidade? Oralidade e entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função informativa, sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, ou entrevistados, porque podem ser mais que um, que responde às perguntas. Aqui nesta imagem, vemos um menino entrevistando dois idosos. Então, vamos compreender a importância da oralidade nesse caso. Trata-se sim de uma entrevista, não é? E sabemos que a linguagem de jovens não é a mesma linguagem de adultos, de idosos. Por isso, precisamos falar com eles palavras simples. E a oralidade estará em todo momento nessa entrevista. Na entrevista, todas as pessoas que participam são muito importantes, pois estarão transmitindo conteúdo para quem mais tarde vai assistir ou ouvir essa entrevista. Com isso, a fala de todos os participantes vai influenciar na qualidade desta entrevista. Quanto mais bem pronunciado, mais interessante será o resultado e também mais compreendido. Conseguem perceber essa importância da oralidade na entrevista? Esta foi a aula de hoje referente à oralidade. Espero que vocês tenham compreendido os princípios para que possam estar falando mais bonito e que isso auxilie vocês no dia a dia, na apresentação de trabalho e também na comunicação com seus familiares, amigos e demais pessoas que vocês entrarem em contato.